Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu tenho dito para vocês, e muitos de vocês também têm me dito, que não há dúvida que esse período que nós atravessamos agora é o que a Bíblia relata como os tempos trabalhosos. Por que trabalhosos? Porque fica cada vez mais difícil de você continuar seguindo as leis, os mandamentos que foram nos dados para sermos de fato cristãos. Porque por mais que as pessoas te digam, olha, faz o que tu queres, né? Porque Deus não vai ligar para isso. Isso na verdade é uma lei de Aleister Crowley, que se considerava o papa do coisa ruim. E esse mandamento completo é: fazer o que tu queres há de estar na lei. Sempre que o ser humano segue o seu próprio coração e o desejo, ele acaba indo contra os preceitos de Deus. Mas em Tiago 2,15 está escrito assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso aqui é palavra da salvação. Isso aqui é coisas que muitos desses pastores modernos, não todos é claro, tem muita gente boa aí, mas boa parte não fala isso aqui para as pessoas e passam na cabeça delas que, olha, se você frequenta aqui o nosso templo, se você faz a sua doaçãozinha certinho, você não precisa se preocupar com essas outras coisas. Mas na verdade todo cristão tem que praticar as boas obras, assim como o próprio Jesus Cristo fazia todos os seus dias, ele que era santo. Então esses são os tempos trabalhosos, porque fazer isso hoje em dia está ficando cada vez mais difícil. Até a sua simples opinião, baseada no que você acredita, na sua fé, está ficando também mais difícil. Está sendo inclusive criminalizada. Então esse período que atravessamos agora, para nós, é o início dos tempos trabalhosos. Não vai ser nada fácil continuar sendo cristão. Agora, se tem alguma coisa de vantagem nessa época, e que nós estamos vivendo, é porque muitas das coisas que estavam em oculto precisam ser reveladas antes da chegada daquele grande dia, a volta do Messias. Antes que isso aconteça, muita coisa precisa ser revelada. E nós já vimos aqui várias matérias mostrando que é como se a Terra estivesse expelindo coisas que tivessem em oculto. E essas coisas, meus irmãos, ligadas com a espiritualidade, nada acontece por acaso. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que muitos de vocês já devem ter visto, onde russos, trabalhando em uma indústria do carvão, segundo as primeiras informações, ao escavacarem lá, encontraram uma estátua de um anjo. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque essa informação, segundo a grande mídia, ela não procede, tá certo? E a gente vai explicar a verdadeira. Mas antes de qualquer coisa que eu venha falar aqui, eu quero que você preste muita atenção no tamanho da estátua. Porque, meus irmãos, você já deve ter percebido, você mesmo já deve ter feito isso, quando você conta a história que aconteceu com você, ou com um amigo, ou com uma família, enfim, uma história que você testemunhou, você passa a informação para o seu amigo. Seu amigo passa para outro amigo dele, e esse amigo dele passa para outro amigo e assim por diante. Quando você compara a primeira versão da história com a última, você vai ver que são totalmente diferentes em vários aspectos. Às vezes até o vilão passa a ser o mocinho e o mocinho passa a ser o vilão. A história muda completamente. E é isso que a gente vem vendo, inclusive com os assuntos espirituais. As interpretações que dão são muito equivocadas. Mas quem já se atentou aos detalhes bíblicos já percebeu que os anjos eram seres imponentes, provavelmente muito maiores do que nós seres humanos. E a estátua que foi encontrada, o artefato, ele é fiel inclusive nisso. Preste muita atenção e perceba que o homem que vai se encostar nela fica pequeno. Mesmo a estátua ajoelhada, ainda assim ele fica pequeno. Veja aí junto comigo. Блин, вот это да, короче, разрыли экскаватором такую, ну я скажу, эмоции просто не рассказать, душа куда-то аж упрыгивает. Не знаю, конечно, не описать, это просто не рассказать, почему так, что это такое. Ну там сейчас на вертолете прилетят все эти дела, и вот пока не приехали все эти товарищи, мы вот тут с ребятами вырвались.
Ребята, это вообще трындец. Какие эмоции. Андрей, Денис, сними меня. Прямо вообще аж энергия идет. Contra fatos, meus irmãos, não há argumento. Na tradução da conversa deles, eles dizem que precisam de um helicóptero para tirar essa estátua daí. E ela precisa ser estudada. Mesmo assim, a mídia diz que se trata de um fake, que a chefe desses homens, né, dessa indústria de carvão, já se pronunciou e disse que na verdade era o dono da empresa que era devoto de São Miguel e essa estátua seria isso, nada mais do que isso. Agora, se essa versão é verdade, por que é que os homens estavam dizendo que ela precisava ser tirada dali e estudada? E chama muita atenção, né, que alguém que seja devoto colocasse aquilo ali simplesmente no meio dos trabalhadores a troco de nada, sem preparar um lugar adequado para isso, nem nada. Toda vez, meus irmãos, que os assuntos estão interligados à espiritualidade, e eu creio, já dou a minha opinião aqui para você na lata, certo? A minha opinião. O oficial, a mídia diz que é fake, foi só uma jogada de marketing, uma brincadeira. Estão classificando assim. Agora, eu não acredito nisso e eu vou mostrar para vocês por quê. Porque o Simpson, que já provou por mais de décadas que é um desenho que tem muito a revelar e fazem em forma de deboche, porque essa também é uma lei de Deus. Nada vai acontecer sem antes o povo ter a mínima chance de conhecer o que vem pela frente. Deus mostra, Deus avisa. Se as pessoas não querem entender, aí é outra coisa. Elas continuam levando as suas vidinhas, né, como se não fosse nada importante. Mas veja comigo que os Simpson já preveram isso. A gente vai voltar aqui para comentar. Mandado restritivo. A religião deverá se manter 500 metros afastada da ciência o tempo. Разрыли экскаватором. Такую, я скажу, эмоции просто пересказать. Душа куда-то Acha que ele voa проигрывает. até aqui em cima? Não foi tua velha que botou ele lá. Olhem uma mensagem! O fim chegará com Не um знаю, pôr конечно, do sol. не писать. Это просто рассказать, Espera, почему eu так. não estou gostando nada do tom dessa Что это coisa. такое? Estou Вот так сейчас на assustado, вертолете papai, прилетят. assustado demais até pra poder molhar a Все calça. эти Tá дела, и bom, вот meu пока filho. Agora не relaxa que приехали ele все эти sai. товарищи. Até мы Lisa вот тут Simpson irá concordar que Obrigado, testemunhamos um milagre. Dificilmente, qualquer um pode ter escrito вырвались. isso. O anjo não escutar essa Revela, tá? filha de Satã. Ребята, это вообще Tem que трындец. admitir que esse aviso do fim do mundo me deixou um tanto nervoso. Ora, André, tenha calma. Денис, сними меня. Mas também tema com todas as suas forças, pois que o dia do julgamento final chegou. Então, você que quer dizer que não, isso aí é só uma brincadeira, é vídeo fake, fique à vontade, você tem direito de ter sua opinião. Mas não queira que eu acredite nisso, porque eu não acredito. Pra mim, o fato do Simpson ter mostrado assim com tamanha importância e detalhes não foi por acaso. Como nada nessa vida é por acaso. O tamanho da estátua, família, que é o ponto que eu mais destaco aqui, ele bate também com a descendência que nós conhecemos como os Nefilins. Os Nefilins, descendentes diretos de anjos com seres humanos. A Bíblia diz que essa raça era muito mais agressiva do que o ser humano comum. E vendo essa estátua, meu irmão, assim como eu falei da história que você conta a seu amigo e ele conta do amigo, depois ela vai sendo distorcida e alguns detalhes sendo perdidos. Mas quando você volta um pouco no passado e você vê que essa estátua, digam o que quiserem, mas ela é muito antiga, a gente vai vendo, meu irmão, que a verdade ela sempre aparece. Então eu não estou aqui afirmando que de fato seja uma estátua de anjo, petrificada, que estava ali enterrada e os caras conseguiram achar. Eu não estou dizendo isso. Agora que é um monumento que tem bastante anos, isso é claro, é muito fiel às descrições bíblicas e que não está ali por acaso, meus irmãos. Não aconteceu por acaso. A verdade é essa. Se as pessoas preferem ignorar isso porque tem medo realmente da espiritualidade, aí é um problema delas. Mas tudo que vem acontecendo no mundo, meus irmãos, vem para provar e comprovar a espiritualidade. Foi dito em um filme do Arnold Schwarzenegger, Fim dos Dias, que o maior trunfo do diabo foi provar a sua inexistência. A partir do momento que as pessoas acreditam que não existe nada, que Deus é bom demais para criar um inferno, que isso não poderia acontecer, e eu discordo totalmente dessa teoria, e já expliquei aqui em mais de um vídeo por quê. Tem pessoas que têm tantos pecados, que fizeram tanto mal a um grupo gigantesco de pessoas, que já transpassou a sua condição humana.
Nada que você puder fazer, nada que a justiça puder fazer contra ele, paga tantas vidas que algumas pessoas tiraram. E é por isso que a gente acredita que deve haver um lugar especial onde essas pessoas passarão um tempo. O próprio Jesus Cristo, que não era escritor de ficção científica, falou sobre esse lugar. E uma dessas almas que ali estavam pediram: Senhor, por favor, deixa eu voltar e avisar os meus parentes para que eles não se comportem como eu me comportei e venham parar aqui. E ele foi avisado que não adianta, mesmo que um morto ressuscitasse, se essas pessoas não dão ouvidos às pessoas que todos os dias passam a palavra de Deus, nem mesmo um morto conseguiria fazer esse milagre. E é a verdade, meus nobres e queridos irmãos. É a mais pura verdade. Você vê que nenhum outro livro do mundo pode se comparar às Sagradas Escrituras. Embora hoje o cristianismo esteja sendo combatido como se fosse um problema social, principalmente na grande indústria, Hollywood, mestra em fazer isso, caça, inclusive, e persegue os atores que se desviam desse comportamento que eles querem. Você vê a repercussão, né, que vai ter aí a Paixão de Cristo 2, vão fazer aí a continuação contra a vontade deles. O que aconteceu com aquele ator que fez, chegou a cair um raio durante as gravações, na hora da crucificação. Quer dizer, tudo acontecendo, meus irmãos, para provar a espiritualidade. A mesma coisa aconteceu no Vaticano, um raio também caiu, quando houve a nomeação daquele Papa. A gente noticiou aqui. Da mesma forma, os fenômenos acontecendo do céu à terra. Todo tipo de fenômeno, templos aparecendo, estruturas aparecendo, dos mais diversos tipos, vai de Stonehenge a templo antigo, como nós mostramos aqui o de Poseidon. E a estátua antiga dele mostra que não é bem o que se falava. Você vê lá o garfozinho, você vê lá os chifrinhos. Agora, essas versões, né, dessas entidades, elas são deixadas de lado. Não coloca essa aí não, porque senão os cristãos vão associar ao maligno. Eles colocam assim. Não, mas essa versão aqui é a mais antiga, era a que mais se considerava. Não interessa não. Nós tivemos exemplos agora, atuais. A própria polícia foi calada durante a perseguição a Lázaro. Lembra do Lázaro que estava nas chacras ali? A polícia começou a notificar os artefatos que estavam encontrando, o que eram os artefatos, explicando, inclusive as experiências espirituais que muitos deles estavam tendo ali, e só conseguiram pegar o cara depois de orarem juntos, muito forte, pedir a Deus, aí que conseguiram pegar ele. Mas devido às pessoas estar tendo a informação em tempo real, o que é que fizeram? Meteram uma proibição. As altas patentes disseram: olha, ninguém mais fala disso. Mas por quê? Porque vocês vão estar aí estimulando algum tipo de preconceito, isso e aquilo. E foram silenciados e acabou, ninguém falou mais. A própria mídia parou de falar. Aliás, ela é conivente com isso. Então, meus irmãos, do mesmo jeito, uma estátua dessa, eu não acredito que ela foi colocada ali, né, de algum devoto da usina de carvão, colocou ali somente porque ele é devoto. Eu acho que se a pessoa de fato fosse devoto, não ia colocar, não ia estar fazendo brincadeira com isso, não ia permitir que seus funcionários, ainda mais estamos falando de Rússia. Lá não é Brasil, que qualquer um faz brincadeira e fica por isso mesmo. Lá o sistema é totalmente diferente, é autoritário. Então você acha mesmo que um devoto ia permitir que a sua estátua ficasse ali no chão, né, sem nenhum preparo, e ia permitir que seus funcionários ficassem debochando? Aí, meu irmão, pergunto a você, se você é ingênuo, né, a ponto de comprar a versão da grande mídia, tamo junto, né? Eu respeito a sua opinião, mas não queira que eu acredite nisso. Pra mim tem muito mais caroço nesse angu do que estão falando aí. E o Simpson ter mostrado isso aparecer nesse exato momento, junto com tantos fenômenos que nós estamos noticiando aqui, não é por acaso, meus queridos irmãos. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Lembre-se que são 2 vídeos por dia. Se você gostou desse vídeo, eu espero até o final para pedir isso a você, em respeito à sua presença. Se você realmente gostou, se inscreva no canal. Se puder e quiser, se torne um membro, isso também ajuda muito. Tá certo? Não deixe de comentar, nem que seja: Davi, valeu. Faça isso, porque quanto mais comentários tem, o YouTube entende que esse assunto gerou engajamento com o público. E você não vai estar ajudando só esse canal, você vai ajudar toda a plataforma a ver esse conteúdo, ao algoritmo do YouTube entender que esses assuntos são relevantes para a sociedade e que é preciso ser mais divulgado, ser mais recomendado. Então, meu irmão, o bem é assim: quando você faz bem a uma pessoa, não fazer o bem ao Davi, porque eu gosto do canal dele,
você acaba ajudando vários outros Davis que você não conhece. Então eu peço a sua ajuda nesse sentido, principalmente nisso, tá certo, família? Comentem, deixa o like, compartilha, porque esses assuntos mais do que nunca, meu irmão, você entendeu? A fé sem ações, ela é morta. Nós não podemos, nesse momento, estarmos mortos. Precisamos mostrar a verdade para mais pessoas. E eu conto com a sua ajuda, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!